falar um pouco agora de visão sistêmica. O que é a visão sistêmica? Gente, todo negócio, ele é um sistema. Todo negócio. Não existe negócio sem sistema. O que é um sistema? É quando você começa num departamento e aí você vai passando por outras glebas e aí o negócio vai chegando até que chegue no seu consumidor final. A sua proposta de valor, tá? A sua proposta de valor. Até chegar no seu cliente, na pessoa que tem a dor, que você tem a resposta, ela passa por um sistema. E é esse sistema que a gente vai construir e que a gente vai visualizar ele depois, tá? Então isso é a visualização sistêmica. É você conseguir bater o olho e falar, opa, eu acho que eu tô entendendo isso daqui. Quando você vai levar um modelo de negócio tanto para um investidor, como para um futuro sócio, ou até para os seus colaboradores, pessoas que vão colaborar com tudo isso, tá? Os antigos chamavam de funcionários, hoje nós chamamos de colaboradores, tá? Eles precisam entender o seu modelo de negócio, senão como que eles vão produzir? Como que a tua equipe de vendas vai vender se eles não estão entendendo qual modelo de negócio eles estão trabalhando? Então, o modelo PEG, ele tem que bater o olho e entender desde o propósito, passando pela proposta de valor e chegando no governo. Você entende? Então é isso que é uma visão sistêmica. É você olhar para uma planilha e entender como que funciona esse sistema do começo ao fim. E é isso que o modelo de negócio, o modelo PEG entrega. Você bater o olho e visualizar isso. E é por isso que nós já vamos para o próximo assunto, que é simples e aplicável. Uma visão sistêmica, ela tem a necessidade de ser simples, porque todo mundo precisa entender o que está olhando ali. Todo mundo precisa entender o que está acontecendo naquele modelo, na tua ideia. Eles precisam pegar aquele modelo, o modelo ele é a explicação da tua ideia. Ele é a explicação do teu sonho. Por isso ele tem que ser simples, tá? Porque desde o seu sócio, desde o investidor precisa entender, até aquele colaborador lá embaixo que menos mexe no sistema, o que menos vai estar envolvido nesse sistema. Mas ele precisa entender, ele precisa bater o olho no modelo de negócio e falar, uau, peraí, eu tô entendendo isso daqui, como é que funciona, tá? Quantas vezes você chegou numa empresa, numa indústria, num comércio, e na parede estava estampado missão, visão e valores, tá? O que é aquilo? O que as pessoas querem dizer com aquilo? Querem que você lê aquilo e fala, uau, eu quero fazer parte disso. Ou eu quero comprar dessa pessoa porque os valores dela estão alinhados com o meu. Porque o produto que ela entrega resolve o meu problema. Eu quero trabalhar nessa empresa porque o produto dela tem tudo a ver com aquilo que eu acredito e o mundo precisa conhecer isso, tá? Muitas vezes não funciona, tá só um dizer bonito lá na parede, porque não consegue ter conexão, porque não é simples ou não é aplicável. E como que eu torno isso simples e aplicável? A partir do momento que eu bato o olho e aquilo faz sentido para quem tá vendo. Né? Faz sentido para mim. Então precisa fazer sentido para você que teve a ideia, que é o idealizador do projeto, tá? Tem que fazer sentido para os sócios, que são as pessoas que vão vir para agregar valor nesse projeto. Tem que fazer sentido para o investidor, que é a pessoa que vai vir aportar nesse projeto. Tem que fazer sentido para os colaboradores, que são as pessoas que vão realmente trabalhar e alavancar esse projeto. E tem que fazer muito sentido para quem vai comprar essa ideia, essa proposta de valor, esse conteúdo, esse serviço e esse produto, tá bom? Então é isso que é. Pri, o que faz parte de ser simples e aplicável? Por que dizer que precisa ser simples e aplicável? Ok, legal, mas como que eu faço isso? Bom, gente, dentro do método PEG, tá? Que vocês vão ver aqui muito, eu tenho 11 sessões em 6 blocos, tá? Esses 6 blocos, ele faz muito sentido, mas você vai ver que conforme a gente vai preenchendo cada sessão, tá? Nós vamos começar por blocos, por isso que a gente tem esses blocos. Às vezes o bloco tem uma sessão só, tem bloco que tem 3 sessões, tá? E por quê? Porque ele precisa ser simples, eu preciso entender de que bloco que eu tô falando.
E quais são os 6 blocos, tá? Eu já vou passar aqui para vocês os 6 blocos. Eu já te adianto, papel e caneta na mão. Você vai ter o caderno de exercício e nós vamos falar dos exercícios sempre no final da aula, tá bom? Eu vou passar os exercícios para vocês e vou explicar cada questão desse exercício, mas é bom você anotar também. Por mais que você tenha a apostila aí, que você tenha o e-book, por mais que você tenha o caderno de exercício e você já tenha o PEG na mão, é bom você anotar aquilo com as suas próprias palavras, que é para você entender e não esquecer, tá bom? Então nós temos 6 sessões. E quais são elas? A primeira é para onde? O para onde é o propósito, é a primeira sessão, é o primeiro bloco, né? Para onde, com a primeira sessão que é propósito, né? Então a gente vai difundir tudo isso, a gente vai se aprofundar e você vai conseguir entender, tá? O segundo bloco é o quê? O que eu estou entregando? Que é a proposta de valor, tá? E aí nós vamos pro para quem. Eu só tenho o que se eu tiver para quem. Então, para quem é o cliente? Ele é a sessão, né? Ele tem 3 sessões, ele é o bloco para quem, com 3 sessões, que é os canais, atividades do cliente e quem são os meus clientes. E aí, depois que eu já fiz isso, eu já tenho para onde? Eu já tenho o quê? E eu já tenho para quem? Como? Como é a nossa 4ª sessão, tá bom? Só que você vai perceber que nós temos uma sessão que ela se chama quanto. O quanto, ele vai aparecer 2 vezes, ele tem 2 sessões, que é o fonte de receitas e a estrutura de custo. Só que a fonte de receita, ela vai ficar entre o para quem e o como. Então, antes da gente entrar no como, eu vou ter ali o para quem, certo? E como que vou ter fonte de receitas do para quem? Aí depois nós vamos para o como. Fica tranquilo que está parecendo um pouco confuso agora, apesar de você já estar vendo aí na sua mão e aqui na nossa tela o nosso PEG, mas com o passar do tempo e no decorrer das aulas, isso vai ficar muito claro para você. No como, na sessão, né, no bloco como, nós temos 3 sessões, que é atividades principais, recursos principais e parceiros principais. São essas 3 sessões que vai fazer que o como aconteça, que você vai trazer as respostas para o seu como. E aí nós vamos voltar no quanto de novo, porque é o como, são os meus parceiros, os meus recursos, as minhas atividades principais, que vai me trazer a resposta da estrutura de custo. Aí eu vou conseguir montar minha estrutura de custo, tá bom? E aí no final de tudo, nós vamos ter o quando, que é o governo, né? Ele é o bloco quando com a seção governo, que é quando, é a resposta, é quando nós vamos trazer todas as respostas que nós precisamos do quando para governar, tá bom? Cada um desses blocos, ele sempre tem uma pergunta principal. Se nós temos 6 blocos, nós temos 6 perguntas principais, tá? E eu vou ler elas para vocês aqui. O para onde, a pergunta que você precisa se fazer e que você precisa ter a resposta na ponta da língua. Caso um sócio, um investidor, um cliente te pergunte, você precisa ter essa resposta na ponta da língua, que é: para onde eu estou indo? Olha como está muito alinhado com o propósito. Para onde eu estou indo? Essa é a pergunta principal do para onde, tá? O que? Qual é a pergunta principal? O que eu devo fazer? Porque se você vai entregar algo para alguém, é uma entrega. A proposta de valor, ela é uma entrega. É um serviço, é um produto, é um conteúdo, né? Então, às vezes eu sou um empreendedor digital. Qual é o meu produto? É o seu conteúdo. Qual é o meu serviço? É a sua entrega. Tá? Então a pergunta que precisa ser respondida é: o que eu devo fazer? Você entende que tem uma palavra devo aí? A partir do momento que você tem um negócio, é tua obrigação entregar algo. Então o que eu devo fazer? Tá? Para quem? Qual é a pergunta? Tá? Então é para quem que eu estou trabalhando? Para quem que eu vou trabalhar? Tá? Por que eu tenho essas 2 questões aqui envolvidas no meio? Para quem eu estou trabalhando ou para quem eu vou trabalhar? Se você tem uma ideia, um sonho e ele ainda não está no mercado, é para quem eu vou trabalhar. Mas às vezes você já tem um negócio e você quer expandir o seu negócio, tá? Porque o PEG também é
para pessoas que querem ampliar o seu negócio, seja em franquia, seja numa nova unidade, ou seja agregar um produto ou um serviço ao seu negócio. Você já tem uma empresa, ela já funciona, mas você quer aumentar o seu mix de produto. Você já é um infoprodutor, mas você quer agregar um novo conteúdo, um novo produto ou até mesmo serviço aos seus conteúdos. Eu tenho que fazer um modelo de negócio tudo de novo? Tem. O modelo de negócio você vai usar pro resto da vida em tudo, porque é a validação dessa ideia que você teve. Pri, eu quero ampliar o meu produto, o que eu vou fazer? Eu vou construir um modelo de negócio, porque eu já vou nesse processo apresentar ele devagarzinho ao mercado e sentir se o mercado vai aderir à minha ideia. Entendeu? Então é para quem eu vou trabalhar ou para quem eu estou trabalhando. Para quem eu estou trabalhando, aceita esse novo produto? Porque eu já tenho algo campeão no mercado aqui, já está me sustentando, eu já estou gerando emprego e eu vou mexer na minha estrutura. Então, e aí? O meu cliente, que eu já sei quem é, que eu já conheço, aceita essa minha nova ideia? Tá? É no modelo de negócio que a gente vai descobrir. Por isso, essas perguntas precisam ser respondidas. Tá? Quanto ele custa? Quanto custa, né, a sessão lá? Quanto custa? Quanto vale? Quanto eu realmente vou receber por isso, tá? E aí eu tenho também o quanto eu vou gastar. Você lembra que a seção do quanto, ele entra lá na seção 6 e ele entra lá na seção 10. Ó, tem uma lacuna aí de 3 degrauzinhos para você subir até chegar entre um e outro, né? Então eu preciso saber quanto eu vou ganhar, quanto meu cliente está disposto a pagar por isso. E quanto ele vai custar para mim. Porque eu preciso chegar num lucro. Então eu preciso saber quanto meu cliente paga e quanto isso custa para eu fabricar, fornecer, entregar. Ok? Então são perguntas que a gente precisa responder. E por fim, e aí como? Né? No como, qual é a pergunta? Como eu vou executar isso? Como que eu vou fazer isso acontecer? De quem que eu preciso? O que que eu preciso para que isso tudo aconteça de fato? Tá? E aí, por fim, nós temos o quando. O quando é quando eu vou colocar isso em prática. Quando eu vou realmente trazer para o mercado, validou. E agora? Quando isso vai acontecer? Tá bom? Eu preciso sair com uma data, dia, mês e ano de preferência. O mais descritivo possível. Porque nós estamos naquele assunto simples e aplicável. Então, precisa ser simples? Precisa, mas ele tem que ser aplicável. Adianta tá lindo, maravilhoso, tá incrível, super simples, tá todo mundo entendendo, mas ele não é aplicável. Falhou ali, né? Então ele precisa ter resposta para todas essas perguntas. Foi exatamente por isso que o método PEG nasceu. O PEG, ele vai ter a visualização desde o propósito, que é para onde eu estou indo, lá no final, quando. Porque se eu não tenho propósito e se eu não tenho governo, ainda é um sonho desenhado. Meu olho entendeu que aquilo existe, mas não saiu daquilo. Adianta eu ter um projeto lindo, maravilhoso, mas ele não sair do papel? Gente, deixa eu fazer já ir para a conclusão aqui, tá? Dessa aula 0, que eu quis te inserir, fazer uma imersão mesmo sua, dentro de tudo que a gente vai ver aqui, dentro de tudo que a gente vai aprender, para que realmente você se sinta parte disso que eu tô falando e que você entenda que isso faz muito sentido para a tua grande ideia e para o teu grande sonho. Não adianta nada tudo isso ser lindo e maravilhoso dentro do PEG. Você depois colocar o seu PEG na parede, trazer as pessoas que você ama para perto e falar, gente, vocês estão conseguindo enxergar isso que eu estou vendo? Olha aqui, junto comigo. O que vocês estão vendo aqui? E todo mundo falar, uau! Só que você nunca colocar em prática. Um empreendedor, tá? Por isso que chama PEG. O empreendedor, ele só é de fato um empreendedor quando ele entra em ação. Senão ele é apenas um sonhador. O que significa PEG, Priscila? Propósito, empreendedorismo e governo. Você já sabe qual o caminho que você tem que trilhar e ele já está totalmente escrito. Você já entendeu o que você precisa fazer e quando você precisa fazer. Só que se você tem a data ali e você não entrar em ação,
Você não é um empreendedor, você é um sonhador. E eu estou te convidando agora a ser um empreendedor. Eu quero fazer de você um empreendedor aqui nesse curso. E você precisa fazer todas as tarefas, você precisa fazer as atividades, colocar no PEG. Porque o que eu posso fazer? Te entregar o meu melhor. Tudo aquilo que eu tenho de conhecimento em todos os anos, em mais de 15 anos adquirido, como empresária, como empreendedora, como consultora de negócios, tá? Como coach empresarial, eu vou entregar o meu melhor. Mas você precisa fazer a sua parte, que é fazer as atividades, fazer o caderno de exercício e preenchendo o seu PEG no decorrer dos dias, tá bom? Para que você realmente, de fato, se torne um empreendedor que eu sei que você será. Tá? Então a gente finaliza aqui a aula 0, mas vamos aí para a próxima aula, que ainda faz parte da aula 0, que é o preenchimento do caderno de exercício.